Leitura do dia 104/365. O Segundo Reis 1-4. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 14 de abril de 2023 do Plano Anual. Segundo Reis 1. Pelo fato de terem sido originalmente um só livro, Segundo Reis é uma continuação de Primeiro Reis. A então grande nação de Israel foi dividida em duas porque o povo esqueceu-se de Deus. O livro começa com Elias, um mensageiro do Senhor, trasladado para o céu, e termina com os reinos do norte e do sul levados para o cativeiro. Em Primeiro Reis o belo templo de Deus foi construído. Em Segundo Reis ele é profanado e destruído. Nossos governantes são notavelmente similares aos descritos em Segundo Reis. As atuais autoridades municipais, estaduais e nacionais não buscam a Deus e os países são atormentados pelas discórdias. Muitas pessoas seguem os falsos deuses da tecnologia, do materialismo e da guerra. A verdadeira adoração ao Senhor é limitada na terra. No entanto, em nosso mundo caótico e corrupto, temos exemplos de pessoas como Davi, Elias e Eliseu que se dedicaram à grande honra de Deus e à lei moral, e realizaram uma renovação e mudança na sociedade em que viviam. Mais importante do que isto, podemos olhar para Jesus Cristo, o exemplo perfeito. Para que as nações façam a vontade do Senhor, é necessário que os indivíduos em particular façam a obra de Deus. Se o seu coração estiver comprometido com o Senhor, Ele trabalhará por seu intermédio a fim de que você realize a obra que lhe foi confiada. Baal-zebub não era o mesmo Baal, o deus cananeu adorado por Acabe e Jezabel. Ele foi um outro ídolo popular cujo templo estava localizado na cidade de Ecrom. Pelo fato deste Deus ter sido considerado como possuidor do dom de profecia, Acasias enviou mensageiros a Ecrom para tomar ciência de seu destino. Foram associados a estas entidades poderes sobrenaturais e misteriosos. O comportamento deste rei mostrou sua falta de temor a Deus. Para mais informações sobre Elias, veja seu perfil em Primeiro Reis. Note como o terceiro capitão foi ao encontro de Elias. Embora os dois primeiros o tenham chamado de homem de Deus, não foram genuínos, o Senhor não estava em seus corações. Este terceiro também o chamou de homem de Deus, no entanto, humildemente suplicou por misericórdia. Sua atitude mostrou respeito ao Senhor e por seu poder, e salvou assim a vida de seus homens. Uma existência efetiva começa com uma atitude correta em relação a Deus. Antes que as palavras religiosas venham à sua boca, tenha certeza de que estas procedem de seu coração. Deixe que o respeito, a humildade e a disposição de servir caracterizem a sua atitude em relação ao Senhor e aos outros. O livro da história dos reis de Israel e o livro das crônicas dos reis de Judá foram documentos históricos. O inspirado escritor de Segundo Reis selecionou fatos destes manuscritos para narrar novamente a história de Israel e Judá sob a perspectiva de Deus. O Senhor conduziu os pensamentos do escritor e o processo de seleção para ter certeza de que a verdade, a palavra de Deus, fosse escrita. Segundo Reis 2. Os filhos dos profetas que estavam em Betel constituíam uma escola, uma reunião de discípulos em volta de um homem de Deus conhecido, tal como Elias ou Eliseu. Estes grupos, localizados em todo o país, ajudaram a impedir a onda de declínio espiritual e moral da nação que começou sob o reinado de Jeroboão. Eles foram testemunhas aquelas da sucessão do ministério profético de Elias para Eliseu. A capa de Elias foi um símbolo de sua autoridade como profeta.
Eliseu pediu para ser sucessor legítimo de Elias, isto é, solicitou por uma porção dobrada do espírito de Elias. De acordo com o costume da época, o filho primogênito recebia uma porção dobrada da herança do pai. Ele pedia para ser o sucessor de Elias, ou seu herdeiro, aquele que poderia continuar o trabalho daquele homem de Deus como líder dos profetas. Mas a decisão de conceder aquele pedido pertencia ao senhor Elias somente. Lhe disse como poderia saber se seu desejo fora concedido. Deus atendeu ao pedido de Eliseu porque os seus motivos eram puros. Seu principal objetivo não era ser melhor ou mais poderoso que Elias, mas realizar mais para o Senhor. Se nossos motivos forem honestos, não precisamos ter medo de pedir grandes coisas a Deus. Quando pedimos ao Senhor grande poder ou capacidade, é necessário que examinemos nossos desejos e livremo-nos de qualquer egoísmo que encontrarmos. Se desejarmos obter a ajuda do Espírito Santo, devemos estar prontos para pedir isso. Elias foi elevado ao céu sem ver a morte. Ele é a segunda pessoa mencionada nas Escrituras a passar por tal experiência. Enoque foi o primeiro. Os outros profetas não presenciaram Deus arrebatar Elias, e, se o vissem, talvez tivessem dificuldade para crer. De qualquer modo, quiseram procurar Elias. Por não encontrarem sinal algum dele, confirmaram o que acontecera e tiveram sua fé fortalecida. No Novo Testamento, a única pessoa elevada ao céu em forma humana foi Jesus, após sua ressurreição dentre os mortos. Estas três situações confirmaram a chamada de Eliseu como um mensageiro de Deus. Estão registradas para demonstrar que ele recebera o novo poder e autoridade do Senhor para se tornar o principal profeta de Israel. O fato de Eliseu ter ferido as águas não caracterizou falta de temor a Deus ou a Elias. Foi um apelo do profeta ao Senhor, para confirmar sua escolha como sucessor de Elias. Este grupo de jovens era de Betel, o centro religioso de idolatria do Reino do Norte, e provavelmente advertiam Eliseu a não lhes falar contra sua imoralidade como fizera Elias. Não zombavam meramente dele, por sua calvície, mas demonstravam uma grande falta de respeito para com a mensagem do profeta e o poder de Deus. Provavelmente zombavam de Eliseu por causa da descrença no episódio da carruagem de fogo que levou Elias. Quando o profeta os amaldiçoou, não foi ele quem chamou os ursos. Deus os enviou como um julgamento pela sua insensível incredulidade. Estes jovens zombaram do mensageiro de Deus e pagaram por isto com suas vidas. Zombar dos líderes religiosos tem sido uma prática popular há muitos anos. Ocupar uma posição dada pelo Senhor é ser diferente do mundo e vulnerável ao abuso verbal. Quando somos cínicos e sarcásticos com respeito aos líderes religiosos, estamos em perigo de zombar não somente da pessoa, mas também da mensagem espiritual. Precisamos orar até mesmo pelos que pecam, e não escarnecer deles. Os autênticos líderes, os que verdadeiramente seguem a Deus, precisam ser ouvidos com respeito e encorajados em seu ministério. Segundo Reis 3. Embora em 1:17, diga que Jorão era o rei de Judá, 3:1 afirma que Josafá ainda estava no poder. Conforme a tradição, quando um dos monarcas ficava velho, era comum que seu filho governasse com ele. Josafá, perto do final de seu reinado, nomeou seu filho Jorão para governar com ele. Este serviu como co-governador do pai por 5 anos, 853 a 848 a.C., ele é mencionado novamente em 8:16 a 24. Jorão, rei de Israel, era filho de Acabe e irmão de Acasias. Tanto um, como o outro,
serviram como reis de Israel antes de Jorão. Os pecados dos governantes de Israel são frequentemente comparados aos de Jeroboão, o primeiro monarca do Reino do Norte. Seu grande erro foi instituir a adoração a ídolos durante todo o seu reinado, o que levou o povo a desviar-se de Deus. Por ignorar o Senhor e permitir a adoração a ídolos, Jorão apegou-se aos pecados de Jeroboão. Israel e Judá possuirão a maior parte da terra fértil e posições estratégicas no Oriente. Não é surpresa que as nações vizinhas como Moabe os invejassem e constantemente tentassem apoderar-se deste território. Os moabitas estavam situados a sudeste de Israel. Eles tinham estado sob o domínio israelita por algum tempo devido à forte liderança militar de Acabe. Quando este morreu, Mesa, o rei moabita, aproveitou a oportunidade para rebelar-se. Enquanto o próximo rei de Israel, Acasias, nada fez sobre a revolta, seu sucessor, Jorão, decidiu agir. Ele juntou forças com Josafá, rei de Judá, e guerreou contra Moabe. Juntos, Israel e Judá levaram os moabitas à rendição. Mas quando viram Mesa sacrificar seu próprio filho e sucessor, retiraram-se apesar de terem vencido a batalha. Moabe empreendeu muitas outras batalhas contra Israel e Judá. Algumas delas, de fato, foram registradas por Mesa, em aproximadamente 840 a.C., que gravou seu ato de heroísmo em uma placa chamada a Pedra Moabita, descoberta em 1868. Edom estava sob o controle dos judeus, seu governante juntou-se aos reis de Judá e Israel e marcharam contra os moabitas. O pedido de Josafá por um profeta do Senhor, mostra como a verdadeira adoração e a experiência religiosa declinaram tanto em Israel como em Judá. Nos dias de Davi, o sumo sacerdote e os profetas aconselhavam o rei. Porém, a maioria dos homens de Deus deixou Israel e os autênticos profetas eram vistos como mensageiros do mal. Este milagre predito por Eliseu afirmou o poder e a autoridade do Senhor, e validou seu ministério. Em 2 Crônicas 18, o rei Josafá, de Judá, e o rei Acabe, de Israel, apresentaram ao profeta Micaías um pedido parecido. Porém ignoraram o conselho de Deus, com resultados desastrosos. Nos tempos do Antigo Testamento, a música frequentemente acompanhava a profecia. O sacrifício matinal era um dos 2 holocaustos que os sacerdotes eram solicitados a oferecer a cada dia. Segundo Reis 4. As pessoas pobres e devedoras era permitido pagar seus débitos mediante a venda de si mesmas ou de seus filhos como escravos. Deus ordenou que os ricos e os credores em geral não se aproveitassem da situação destas pessoas durante os tempos de extrema necessidade. O credor desta mulher não agia de acordo com o espírito da lei de Deus. A bondosa decisão de Eliseu demonstra que o Senhor deseja que ultrapassemos o simples ato de guardar a lei. Devemos também ser compassivos. Este capítulo registra 4 dos milagres que Deus realizou através de Eliseu: o fornecimento de dinheiro para uma viúva pobre, a ressurreição de um menino, a purificação de uma comida envenenada e o fornecimento de comida para 100 homens. Estes milagres mostram a ternura de Deus e o cuidado por aqueles que lhe são fiéis. Quando lemos o Antigo Testamento, é fácil enfocarmos o severo julgamento de Deus sobre os rebeldes e minimizarmos seu terno cuidado por aqueles que o amam e servem. Vê-lo trabalhar, provendo provisões diárias para seus seguidores, nos ajuda a manterem uma perspectiva adequada de seu julgamento severo para o que não se arrepende. A mulher e seus filhos recolherão versos de seus vizinhos e despejarão óleo vegetal neles a partir de um único frasco. O azeite era usado para cozinhar, para as lâmpadas e como combustível.
O óleo só parou de fluir quando não havia mais vasilhas. O número de jarras que juntaram foi uma indicação de sua fé. A provisão de Deus foi tão grande quanto sua fé e disposição para obedecer. Cuidemo-nos para que não venhamos a limitar as bênçãos de Deus por falta de fé e obediência. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A mulher sunamita percebeu que Eliseu era um homem de Deus e então, preparou um quarto para que ele usasse sempre que estivesse na cidade. Fez isto por inteira bondade e porque sentiu necessidade, não por quaisquer motivos egoístas. No entanto, logo sua bondade seria retribuída de uma forma muito superior a seus maiores sonhos. Quão sensível você é para com aqueles que passam por sua casa e acompanham sua vida, especialmente aqueles que ensinam e pregam a palavra de Deus. Que necessidades especiais eles têm que você poderia satisfazer? Procure maneiras de servi-los e ajudá-los. A oração de Eliseu e o método de ressuscitar o menino mostram o cuidado pessoal de Deus para com as pessoas feridas. Devemos expressar uma preocupação genuína para com os outros quando lhes entregamos a mensagem do Senhor. Somente assim representaremos fielmente nosso compassivo Pai Celestial.